Pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje, do módulo Linha de Produção Industrial, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de produtos, tá? E vamos dar início à parte um, que vamos falar sobre a movimentação de materiais, tá? Essa parte de movimentação de materiais tem bastante conteúdo, então eu dividi em duas partes para que nós possamos ver com mais detalhes, né? Cada uma delas. Mas inicialmente vamos falar sobre produto, tá? Então, gente, o que é o produto, né? Quais os conceitos envolvidos aí no produto? Do latim, então, produtos, chama-se, né, o produto aquilo que tenha sido alvo de fabricação, tá? Que tenha sido fabricado, que tenha sido produzido. Então, os bens, os produtos ou as mercadorias, né, são objetos de compra e venda dentro de um determinado mercado. Então, a variedade de produtos, né, é muito grande, as suas características vão definir a forma mais adequada, né, e eficiente de comercialização. Então, basicamente, né, nós temos as matérias-primas que serão transformadas, né, por meio aí de processos e serão transformadas em produtos, tá, ou mercadorias. Dependendo, né, do tipo de setor, da empresa e tudo mais, né, vamos ter aí diversos tipos de produtos, tá? Mas basicamente aqui nós classificamos produtos em dois tipos, tá? São os produtos, né, industriais ou de produção e os de consumo, tá? Então a gente chama aí de bens industriais, né, ou bens de produção e bens de consumo, tá? Basicamente. Mas esses bens, né, são os produtos, tá? Então, pessoal, o que serão os industriais e os bens de consumo? Qual a principal diferença, né? Iniciando, então, nos bens industriais, são aqueles que são destinados à produção de outros bens, tá? Ou à prestação de serviços. Como assim? É algo que eu vou produzir, né? Então, a minha indústria vai produzir isso, e isso vai ser utilizado para a produção de outros produtos, tá? Eu não tenho acesso direto, eu como consumidor não vou pegar isso, né, esses bens industriais para eu utilizar, tá? Então, exemplos de bens industriais, os equipamentos, instalações, acessórios, veículos, matérias-primas que vão ser utilizadas para fazer outro produto, né? Materiais para manutenção e consertos, ferramentas, máquinas, aqui a gente tem uma infinidade muito grande. Então, pensem em uma indústria, né? Uma indústria, ela precisa de equipamentos, ela precisa de diversos acessórios, né? Ela precisa de, a gente estava falando, né, da definição da linha de produção, preciso de esteira, preciso de equipamentos de movimentação dos materiais, a gente vai falar de movimentação, um pouco sobre movimentação hoje. Então, como que eu vou fazer tudo isso dentro da minha empresa? Né? Eu preciso desses equipamentos auxiliares, tá? Então, basicamente, os bens industriais são esses equipamentos auxiliares. Então, eu tenho uma indústria de bens industriais, né? A minha indústria produz veículos que transportam os materiais dentro da empresa, né? Empilhadeiras, enfim. Ou então a minha indústria produz equipamentos de corte, de cerâmica, enfim. Né? Então, a minha indústria é uma indústria de bens industriais. Então, são coisas que vão ser utilizadas, né? São produtos que vão ser utilizados para a fabricação de outros produtos, tá? Por outro lado, os bens de consumo são aqueles que são consumidos diretamente pelos consumidores, tá? Então, os bens de consumo, eles não vão passar por mais nenhum processo, tá? Eles já estão acabados. Então, os bens industriais, a indústria de bens industriais vai produzir os equipamentos, né? Que a indústria de bens de consumo vai utilizar para produzir os produtos, né? Então, tudo que eu compro lá no supermercado, na loja, em qualquer centro de distribuição e eu levo para minha casa e eu vou consumir diretamente, é bem de consumo, tá? Roupas, calçados, alimentos, celulares, equipamentos eletrônicos, tudo que eu utilizo, tá? Então pense em tudo que você utiliza na sua casa, né? Que você comprou
E não vai, mas isso não vai passar por nenhum processo industrial, isso vai ser consumido diretamente por você, tá? E aí, dentro desses bens de consumo, a gente tem outra classificação, tá? Os bens de consumo duráveis e os bens de consumo não duráveis. Então, basicamente, acabou aqui, bens industriais, né? Tudo aquilo que eu vou, equipamentos que eu vou utilizar para produzir os bens de consumo. Dentro dos bens de consumo, eu vou ter os bens duráveis e os bens não duráveis. Beleza? O que são, então, os bens duráveis, gente? Os bens de consumo duráveis são aqueles que têm um ciclo, né, de vida com o cliente de um período ok, assim, razoável. Eu não preciso comprar o tempo todo, né? Não tem desgaste imediato. Por exemplo, eletrodomésticos, eletrônicos, carros. Isso é um bem durável. Ele tem uma vida útil, assim, grande até, né? Claro, eu posso trocar de carro todo ano, todo mês. Posso comprar uma geladeira nova, uma TV nova todo ano, todo mês, se eu quiser. Posso. Teoricamente eu posso. Porém, esses produtos, eles têm um ciclo de vida maior. Então, se eu não trocar de carro todo ano, meu carro vai durar anos, né? Dependendo do uso. Se eu não trocar de TV todo ano, minha TV pode durar anos. Então, tem uma vida útil, né? Tem uma vida útil aí, vamos dizer, grande, né? Quando comparável a outros tipos de bens. Como os bens não duráveis. Gente, os bens não duráveis são aqueles que precisam ser consumidos imediatamente, né? Tem curta duração. Basicamente aí, né? Os alimentos. Eu compro alguns alimentos, claro, existem alguns que têm um prazo de validade maior, obviamente, mas a gente considera isso não durável porque a maioria deles tem um prazo de vida, né, útil aí curta, você vai comprá-los com frequência, né? Então, frutas, verduras, legumes, carnes, né? Tem uma vida útil menor, então você vai estar comprando esses produtos com uma frequência muito maior, né? Então, não é aquilo que você vai guardar lá por um ano e vai consumir, né? Então, você não vai lá e compra alimentos para um ano e vai consumindo aos poucos, né? Porque são bens de consumo não duráveis, eles têm curta duração. É independente aí, como eu falei, existe uma variabilidade, existem produtos industrializados que têm uma vida de prateleira maior, mas basicamente, em geral, a gente considera que é não durável, né? Então, eu tenho que ir ao mercado toda semana, né? Comprar produtos alimentícios, ou eu vou ao mercado apenas uma vez por mês, né? Então, dentro desse mês eu compro tudo que eu preciso. Mas isso basicamente é de curta duração. Você sempre está indo, né, realizar novamente a compra daquele produto. Diferente dos bens duráveis, né? Nos bens duráveis você compra e dependendo do seu uso, né, isso vai durar anos, ou da sua preferência, você pode ou não trocar de carro, mas se você não trocar, tudo bem, né? O carro, ele não vai ter um desgaste imediato, vamos dizer assim, né? Os produtos duráveis, eles não têm desgaste imediato. Os não duráveis têm, né? Por isso, a gente tem que consumir imediatamente, o mais rápido possível, né? Porque eles têm prazo de validade, eles vão vencer em algum momento, tá? Também são considerados bens não duráveis as roupas, calçados, né, acessórios. Por quê? Também são de curta duração, claro que quando comparados aos alimentos, né, eles têm esses roupas, calçados, acessórios, têm um tempo ali de vida um pouco maior, mas aqui isso vai depender muito do uso, né? Então, se eu comprar lá uma calça jeans e eu usar ela todos os dias para trabalhar, né? Em poucos meses, em 2 meses, ou até menos, dependendo da qualidade do produto, a minha calça já não vai estar mais própria, né? Vou ter que comprar outra, vai rasgar, vai desbotar, muito uso, né? Então, isso acontece, né, com calçados também, com acessórios, então algo que você tem uma utilização muito grande, uma frequência de utilização muito grande, vai durar muito menos, né? Então, a gente também considera que, né, esses roupas, calçados e tudo mais,
como bens não duráveis, tá? Então, existem algumas classificações ainda, né, que colocam as roupas calçadas como semi-duráveis e tudo mais. Claro, quando a gente compara essas roupas com os bens duráveis, né, elas estão ali no intermédio entre os alimentos, né, e os bens duráveis, eletrodomésticos, carros, enfim, tá? Mas basicamente aqui a gente vai classificar apenas em duas, tá? Em bens duráveis e os não duráveis. Gente, e aí, além disso, os bens de consumo em geral ainda são classificados em três grandes grupos, tá? Dentro desses grandes grupos eu posso ter os bens de consumo de conveniência, o de comparação, de escolha e os bens de consumo de especialidade. Tá, mas como que eu vou classificar, né, se eles são duráveis ou não duráveis e também classificar se eles são de conveniência, de comparação, de consumo ou especialidades? Aqui a gente tem que pensar assim: eu tenho bens duráveis e não duráveis, ok, né? Isso aí depende do tempo de vida útil e, né, do produto. Aqui nessa classificação, eu vou direcionar a utilização, tá? Então, os consumidores, eles vão comprar os produtos para determinadas utilizações, tá? Específicas. Então, nós veremos mais detalhadamente cada um deles, mas a principal diferença aqui que a gente pode, né, frisar: os bens de consumo de conveniência são aqueles que são convenientes, que são mais fáceis de adquirir, né, que estão ali para o consumidor mais facilidade, com mais perto, mais próximo, enfim. Os bens de consumo de comparação ou de escolha são aqueles que os consumidores possuem preferências. Eu tenho preferência por determinada marca, né? Não é só porque a loja perto da minha casa que eu vou comprar essa. Não, eu gosto de tal marca. Então, é algo que o consumidor consegue comparar com outras marcas e escolher: eu quero esse, eu confio em marca, eu confio na qualidade desse produto, né? Isso aí vai depender das opiniões, né? Mas aí a gente pensa: eu tenho durável e não durável nos bens de consumo de conveniência, eu posso ter durável e não durável nos bens de consumo de comparação, e eu também posso ter durável e não durável nos bens de consumo de especialidades, né? O que seriam as especialidades? São aqueles produtos que o consumidor possui, paga mais para ter um produto diferenciado, tá? Então, aqui dentro dessa classificação, a gente também tem durável e não durável, né? Aí vai depender da preferência do consumidor. Então, se eu estou disposto a pagar um valor maior por um bem de especialidade, isso é minha escolha, né? Isso é o que eu quero, né? Ou então, alguns bens que têm finalidades especiais. Então, a gente vai ver cada um deles com mais detalhes, a gente consegue entender. Mas, basicamente, a diferença principal entre eles é a finalidade de uso, tá? Então, dentro dessa finalidade de uso, eu posso ter durável e não durável também.